Agora, falando em coisa legal também, a gente tem uma entrevista aqui, Ronaldo, Gil, todas as terças-feiras, com pessoas importantes. Foi o Eurico Miranda, teve o Gilmar Rinaldi, o grande Gilmar Rinaldi, aí teve também do Zé Carlos, Mustafa, do Alibe, e agora a gente tem uma que a gente teve que fazer em 2 partes, porque é tão boa, tão boa. Quem que é? Presta atenção. Neto, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados nos Donos da Bola. Um convidado hoje super especial. Ele foi um dos grandes zagueiros, grandes jogadores do futebol brasileiro. Ricardo Rocha, prazer ter você aqui ao lado do nosso Netão aqui nos Donos da Bola. Vou começar te perguntando o seguinte, você tem uma história com o Neto aí, uma história que até hoje não foi revelada, né? E você tem essa história e queria que você falasse o que o Neto aprontava contigo. Na realidade, Neto nunca gostou de fazer longa distância, né? Hoje não, hoje nem existe. Antigamente você corria 15 quilômetros, 12 quilômetros. Eu me lembro numa dessa, eu estava muito cansado e ele era um garoto, ele era muito jovem, e ele deu a ideia, o vagabundo me deu a ideia. E a gente corremos 2 quilômetros, 3, 4, todo mundo distanciou e a gente não conseguia chegar. Nisso passou um caminhão, aqueles caminhões de cana, né? Os 2 subimos na boleia, escondemos, passamos todos os jogadores e ficamos dentro do canavial esperando, né? A rapaziada passar e ele querendo sair, eu disse, não dá. Porque é impossível eu e você chegar na frente da rapaziada. Então a gente deixava todo mundo passar e chegava, não chegava, claro, com a rapaziada, mas por trás, mais uma muito confortável. Mas isso depois, descansado. Não, bem, cansado ainda. Porque era 2, 3 quilômetros ainda, mas mortos os 2. Mas chegava bem, chegava. Mas foi uma vez que aconteceu só isso. Você tinha bigode naquele dia, né? Cadê o bigode? Por que você tirou o bigode? Era um homem sério, era um homem. Na realidade o bigode ficou branco, a coisa foi... Chegou a pintar? Não, deixa eu tentar pintar. Não, assim. mas uma vez eu engraxando o sapato, ele engraxava e não ficou legal. Primeiro pique saía aquela tinta preta, é melhor tirar. Eu resolvi realmente tirar o bigode. Ricardo, você foi o líder do time, cara, da seleção em 94, que tinha uma união incrível. Basicamente, aquele grupo de 94, 11 jogadores, 12, já vinha de uma frustração da perca de 90. Esse grupo, ele na realidade, ele começa quando o Falcão assumiu, era aquela era Dunga, né? E vários jogadores, porque todo mundo estava na era Dunga, mas não era só Dunga. Todos nós pagamos pelo insucesso de 90. E quando o Falcão assumiu, ele não convocou ninguém. E depois, que teve alguns jogos, alguns insucessos, trouxeram alguns jogadores. E os primeiros a ser chamados foi eu, Branco, Renato Gaúcho e 1 ou 2 mais, então Mazinho talvez, eu acho. Então, ao longo dos anos, esse grupo foi voltando àquela geração. Alguns sendo convocados, e o último dele, nosso Romário, naquele jogo contra o Uruguai, naquele jogo que a gente ganhou de 2-0. Você tem uma história, né? Que o Romário falou, vai acontecer isso nesse jogo. Como é que foi? É verdade. Eu sempre brincava com ele que ele era predestinado, eu digo, não sei se era do capeta, de Deus, enfim, ele era incrível. E ele tinha uma coisa, a gente estava sentado e ele falou, eu vou fazer 2 gols amanhã, vou dar caneta e vou dar um chapéu. Eu falei, vai nada. Primeiro que tu tá aqui por causa da gente brincando, né? Puxando aquele lado pra sentir. Eu digo, tu não joga nada. Tu não tava nem convocado. Pô. Tu veio porque a gente mandou te chamar. Pressão nossa, falamos com o homem. E foi incrível, porque logo no início do jogo ele dá um chapéu, acho em Canápolis. E depois ele dá uma caneta no jogador, no Herrera. E quando acaba o primeiro tempo, ele descendo a escada, eu falando com ele, eu digo, pô, não vi nada. Ele disse, não, tu viu a caneta e o chapéu. No segundo tempo tem os 2 gols. E meteu os 2 gols incríveis, foi muito importante pra gente. Eu falo sempre, é aquela Copa do Mundo. Eu acho que até naquele jogo a gente classificava, tá? Mas a gente nunca iria ganhar a Copa sem Romário. Foi o maior atacante que você viu jogar, o Romário? Ou que você marcou? Foi. Pra mim ele é o melhor jogador da minha geração, tá? Eu acho que eu tive grandes jogadores, tem uma geração antes do Zico, né? E depois vem a nossa. Eu acho que ele foi o maior jogador dessa geração, junto com o Bebeto. Ele tivemos muito bom jogador. Eu incluía um pouquinho nosso, um pouquinho antes também o Careca, né? Eu acho que o Brasil ele tem uma felicidade e hoje a gente paga um pouco, né? Mas a gente teve a infelicidade um pouco de depender muito desses atacantes importantes, que foi o caso do... Saiu o Careca, entrou o Romário. Romário entrou
Ronaldo. Aí ficou essa lacuna, né? Essa história aí de 94, do japonês, como é que é essa história? Conta pro Neto aí que eu sei que ele vai gostar. Eu sempre puxava a reza, quem puxava era eu, no início das conversas. Eu puxava o assunto e a turma incrementava. Nesse dia eu estava muito inspirado. Eu comecei a falar de um grupo de japoneses, que eram heróis, e que o Brasil precisava desses heróis. E todo mundo de mão dada. Eu estava muito inspirado. Eu falei, gente, o povo brasileiro faz 24 anos que a gente não ganha esse título. E a gente perdeu um ídolo, que foi o Ayrton Senna. E a gente não vai ter ele como tetracampeão, mas nós podemos ser tetracampeão. O povo brasileiro merece, nós merecemos. Uma coisa linda, coisa fantástica. Só que aí veio a grande coisa. Na hora que eu falo, gente, vamos fazer igual aquele grupo de japoneses. Eles iam com tanque de gasolina no limite. Chegava ali, eles se matavam pela pátria. Todo mundo abraçado, quase chorando. Nego chorando, nego chamando pela mãe, pelo irmão. É uma coisa linda, coisa fantástica. Aí na hora eu falei, gente, vamos fazer igual aquele grupo de japoneses. Mas quem? Eu disse, os Kawasaki. Aí, mas aí é que tá. Romário é malandro. Na hora que eu falei os Kawasaki, ninguém falou nada. Nem o Parreira? Não, o nego ficou emocionado e ia passar o Kawasaki. Mas aí o vagabundo disse, pô, é burro pra caramba, né? Kawasaki. No meio da roda? No meio da roda, tem os kamikazes. Aí nego se tocou. Pô, esse cara é burro. Aí nego jogou sandália, porrada. E foi embora. Mas depois com o kamikaze, o Kawasaki, ganhamos. E ganhou tudo. E a felicidade foi imensa depois. Você ficou decepcionado uma certa ocasião com o Tele Santana, né? Que foi um grande treinador. Você reconhece isso mais uma vez? Não, deixa eu te falar um negócio. O que é que eu acho? Todo mundo fala, quando houve esse episódio, todo mundo achava que eu não tinha um problema. Eu nunca tive problema nenhum com o Tele Santana. Eu acho o seguinte, você tem que ter opiniões. Eu fiquei decepcionado naquela final contra o Corinthians. Eu vinha jogando, machuquei, o Ivan entrou bem. E todo mundo achava que eu iria voltar naquele momento. E ele fez a relação, nem no banco eu fiquei, eu já estava bem, eu podia muito bem. Ele chegou para mim e falou assim no campo, falou, Ricardo, eu não vou contar com você, eu vou manter a base do time, e nem no banco. Eu falei, não, tudo bem, a opinião é sua. Mas não precisa viajar não, fica aí, porque se acontecer alguma coisa com algum jogador, você vem para concentração. Eu acho que não precisava daquilo. Não estava na relação? Não estava nem na relação. Moral da história, eu fui-me embora, estou te falando. Nem fiquei, e podia precisar que eu não voltaria. O ano seguinte, titular do São Paulo, fomos final do Campeonato Brasileiro com o Bragantino. Ganhamos 1-0 em casa, tem um problema. Machuca o Elivelton. E aí um Tele diferente. Que aquele diálogo que ele não teve há 6 meses, 8 meses atrás com os jogadores, que ele podia dizer, pô gente, vamos sentar, vamos conversar, ele teve comigo. Eu falei, professor, ele disse, pô Ricardo, eu tô preocupado. Eu falei, pô, tem um problema, Elivelton vai jogar. Eu falei, eu posso dar uma opinião? Isso aí foi ideia minha, isso aí eu falo, porque foi eu e ele conversando. E depois eu chamei Bernardo e aí falei, ó, ele vai conversar com vocês, eu acho que é uma ideia boa pra gente. Falei, por que tu não coloca o Cafu? E coloca o Zé Teodoro, que é um jogador experiente na lateral direita. Porque Cafu jogava de tudo, lateral, volante. Ele falou, pô, boa ideia, eu vou pensar nisso e vamos ver ao longo da semana E ele fez. Ele colocou o Cafu fez um jogaço, fez o quarto homem pela esquerda, o Zé entrou. E a gente fez um grande jogo, foi 0-0, a gente jogou muito bem. E a equipe foi campeão brasileiro. E aquele grupo deu um segmento para ser campeão do mundo. Começou com todas aquelas atitudes e aquele grupo se formando, Raí, Paiano estava, Miller voltando, toda aquela geração, Cafu, toda Elivelto, toda aquela garotada. Isso foi muito bom. Daqui a pouco tem mais Ricardo Rocha, aqui nos Donos da Bola.